Hoje, doutora Ana Paula Gimenez, a gente teve a satisfação e a honra de que ela aceitasse o nosso convite, né, para falar sobre solução humanizada de conflitos. Né? É um tema importante, doutora Ana Paula, né, logo após, daqui a pouco a gente vai passar o convite, é uma advogada paulistana, mas que tem seu nome já consolidado a nível de Brasil, inclusive no exterior, inclusive ela está fazendo doutorado fora, certo? Vou apresentar agora a doutora Selma, minha colega que me segue aqui nessas lives de quartas, né? Doutora Selma é advogada familiarista, pós-graduada em Direito Público Municipal, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões e professora do NPJ da Faculdade Pública Municipal de Linhares da Facele, né? Palestrante também, e me acompanha aqui nesse projeto de lives nesse ano de 2021, certo? Bom, eu queria primeiro agradecer o convite de vocês dois, de novo, imenso prazer estar aqui, tá? Para falar desse tema que a gente precisa desmistificar, né? Principalmente entre nós, advogados, já que a gente vive a cultura do litígio, que o advogado bom ainda é o advogado que briga melhor, e não ainda o que consegue o melhor acordo. Então, é um prazer para estar aqui para a gente falar disso. Sim, a gente que agradece a honra da presença da senhora aqui com a gente. É uma grande honra estar debatendo esse tema com a senhora. Eu agradeço. Eu vou apresentar o doutor Hélio. Vou apresentar o doutor Hélio também, rapidinho, né? Porque pode ter algum convidado da doutora aqui, alguém de fora. O doutor Hélio é advogado, atuante aqui no município de Linhares e Redondezas, né, norte do estado. Ele é professor universitário também, pós-graduado em Direito de Famílias, Sucessões, Mediação e Didática do Ensino Superior. Dr. Hélio também, ele é professor universitário, foi meu colega lá na NPJ, também atuou na Faculdade Pitágoras, aqui em Linhares. E estamos juntos aqui nesse projeto de lives, né, trazendo sempre temas interdisciplinares, para além do direito também, né, outras áreas afins. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada de honra, a doutora Ana Paula Gimenez, falando do tema Solução Humanizada de Conflitos Familiares. Isso. E a nossa convidada, a doutora Ana Paula, é advogada familiarista, diretora no Brasil da Associação Ibero-Americana de Direito Privado, doutoranda em Direito Civil pela Universidade Federal de Buenos Aires, diretora da Revista Especializada de Direito Civil, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade de Buenos Aires, autora de livros e artigos jurídicos, é palestrante, colunista do programa Aqui na Band em 2019 e autora de um livro aqui que eu vou ter que comprar. Não é um livro de você. Não é um livro jurídico, mas é o livro que eu queria ter lido quando eu me divorciei há 10 anos atrás. Que eu estava me formando na faculdade, né? E eu fui ler Maria Berenice Dias, entendeu? Fui ler doutrina, fui pesquisar a parte psicológica, emocional. Então, assim, 10 anos de experiência na área de família e sucessões e passando por muitas situações, né, que acaba sendo comum aos meus clientes. Então, eu falo, é um livro fácil de ser lido, é um livro para o leigo que muitas pessoas indicam para os seus clientes, por exemplo, né? E claro que tem alguns toques jurídicos, mas ele é assim um livro bem fácil, bem gostoso de ser lido e tira várias dúvidas, mas a presença do advogado é indispensável. Nenhum livro, né, substitui a nossa opinião. Ou seja, é um manual de instruções, né? Mas principalmente emocional, acho que as pessoas ficam muito perdidas, né? Com as causas, o que ocasionou aquela separação, como lidar com os filhos depois disso, né? E nem todo mundo tem acesso a uma terapia, nada substitui também o psicólogo, mas já dá uma ajudada, né? Você saber que tem outras pessoas que também passaram por aquelas situações. Sim. Com certeza. Perfeito. E o livro, para quem está curioso, chama-se Divorciei. E agora?
Exatamente. Então, vou passar a palavra para a doutora Ana Paula Gimenez. Fique à vontade, doutora. Eu estava comentando na primeira parte aí que eu entrei para falar com o doutor Hélio, né? A gente estava falando assim, que nada vai substituir essa equipe que a gente pode solicitar multidisciplinar no nosso atendimento. E tem uma diferença entre o advogado da família, que é aquele advogado que é o da empresa, e as pessoas acabam usando os serviços dele para fazer um divórcio, uma guarda, um período de convivência, que não é visita, filho não é visita, né? A gente tem que mudar o termo. E o que acontece? Muitas vezes vem problemas disso, porque não estão acostumados com determinadas situações, não conseguem prever como a gente que trabalha com direito de família 24 horas por dia, né? Então a gente já sabe o que dá errado, a gente já sabe o tipo de coisa que a gente tem que colocar naquela petição ou naquele acordo para não dar problema futuro. Então, as pessoas têm que se conscientizar que direito de família não é um direito tão fácil quanto parece. Muito pelo contrário. Nós, familiaristas, precisamos entender melhor dos conflitos familiares, dos seres humanos, né? A gente precisa ter um autoconhecimento também, que isso ajuda muito a você ter uma empatia com o cliente, mas a gente tem que saber que não somos psicólogos, que a gente tem uma limitação. Então, até onde a gente pode chegar, né? E como a gente pode chegar, e dali para frente a gente tem que indicar outros profissionais que são essenciais neste período de um divórcio, de uma separação, de uma questão de filho. Muitas mulheres ficam em problemas financeiros, né, depois de um divórcio. Então, são questões super delicadas que a gente não é saber só o direito, que a gente já tem que estudar todos os dias, porque eu falo direito de família é altamente dinâmico, envolve multidisciplinaridade, né? As decisões mudam toda hora, a jurisprudência, os entendimentos. Eu falo, tem que gostar do que você faz. E a gente... O doutor Hélio estava falando, não lembro já se é nessa ou na outra que a gente estava falando, ele estava falando justamente da parte que a gente ainda tem uma cultura de litígio, e é verdade, porque eu fazendo um doutorado na Argentina, uma vez eu fui questionar um processo e as pessoas lá falaram assim, nossa, mas na mediação não deu certo? É porque lá é muito comum fazer uma mediação antes de entrar com o processo judicial. Enquanto a gente aqui vai falar de mediação para o teu cliente, vai explicar o que é uma mediação. Primeiro que ele vai falar, não vou gastar com isso. Depois ele vai achar que não dá resultado. Mas aí por mais que você explique que a mediação é uma solução de conflito alternativa, que é do ganha-ganha, que as próprias partes chegam em uma solução melhor para aquele problema delas. Porque o juiz é assim, é o amor doente. É quando não deu certo. Então você já tentou de tudo. Então você tem que dar para um terceiro resolver a sua vida. E a resolver a vida da sua família, dos seus filhos, né? Então, quando você já tentou de tudo e nada deu certo, você dá a responsabilidade para o terceiro. Eu fiz até uns stories ontem no meu Instagram falando justamente disso, que é muito mais trabalhoso a gente chegar num acordo saudável do que num processo judicial. Porque o processo judicial eu estudo, vocês estudam, a gente sabe o que diz a doutrina, o que diz a jurisprudência, a gente faz uma boa petição e dá para o juiz decidir. E a responsabilidade é dele. Agora, durante uma negociação de acordo, a responsabilidade é de quem? É das partes e é nossa nessa condução. Então, a gente tem que saber lidar com uma negociação, a gente tem que saber quando é hora de indicar para um profissional da psicologia, para um assistente social, quando envolve, por exemplo, tem novas formas de direito sistêmico, quando você pode indicar, de repente, se a pessoa é aberta a isso, a um constelador familiar. Então, não é simples.
simples assim. Vou fazer o divórcio, faz aí a minha petição, faz a minha negociação. E a gente sabe, trabalhando nisso, eu falo que eu tenho muitos processos assim, que já passaram 4 advogados, ou que as pessoas se divorciaram com outra pessoa e depois de anos estão tendo problemas. Por quê? Porque não foi curada a ferida, tá? A gente tem que lembrar que todo divórcio, aquelas pessoas, aquela relação começou com uma história de amor. E um amor que não deu certo, um amor que ficou doente. Então tem mágoas, tem ressentimentos. E essas coisas, se a gente falar só da parte jurídica e não humanizar esse conflito, muito provavelmente, se isso não for trabalhado nas pessoas, vai dar problema futuro, né? Então, você vê, eu falo unidos pelo litígio, são aquelas pessoas que entram com processo judicial atrás do outro. Por quê? Porque inconscientemente, o que elas querem? Elas querem se manter unidas, elas querem ir na audiência toda bonitona para mostrar que deu a volta por cima, entendeu? Ele quer mostrar a namorada nova e eles ficam unidos. Então, a gente precisa aprender a se desligar, tá? Aprender que o casal conjugal acabou, mas o casal parental ele vai continuar. E saber lidar com tudo isso, né? Que é o mais importante de tudo. Então, o direito de família ele tem que ser humanizado. Ele não pode ser só letra da lei e letra da jurisprudência. E essa mudança começa por nós, advogados, que quando a gente tenta fazer isso, a gente é muitas vezes criticado e ridicularizado pelos nossos próprios colegas. Desculpa ter que falar a verdade, tá? Mas é verdade isso. Ai, bobeira, imagina, vou ganhar minha sucumbência. Ou, nossa, que se dane a vida do outro, quero mais é ganhar dinheiro. Só que assim, eu penso fora da caixa. E não é fácil fazer isso. Não é fácil. Vocês que estão se propondo a falar numa live de uma solução humanizada de conflitos sobre essas questões. Porque na faculdade a gente aprende o quê? A gente aprende a lei, a gente aprende a jurisprudência, a gente aprende como aplicar no caso concreto. Mas se aprende a lidar com o ser humano? Se aprende soluções de conflito? Hoje em dia eu não sei se já tem mediação e conciliação, pelo menos, né? Porque o nosso Código de Processo Civil mudou em 2015, mas é um avanço. Só que qual é a aplicabilidade disso? O quanto nós, advogados, ainda resistimos em sugerir uma mediação e uma conciliação, né? O quanto muitos de nós não vão lá e fomentam o litígio. Eu posso dar um exemplo? Todo mundo postou daquele filme Histórias de um Casamento, da Netflix. Ai, filme lindo, não sei o quê. Eu só conseguia prestar atenção no papel da advogada. Porque eu acho que se não tivesse aquela advogada, eu acho que aquele casal tinha até reatado depois de um tempo, entendeu? Eu tive 3 casos esse ano de clientes que depois do divórcio acabaram reatando. Por quê? Quando você conduz um bom divórcio, você deixa uma relação boa. Aí a gente nunca sabe o que vai acontecer futuramente, né? Agora, quando você vai pro litígio, geralmente já se destrói, né? Claro que tem horas que não dá para fazer. E advogado humanizado não é advogado bonzinho, que aceita tudo. Não é isso. Você vai defender os interesses, os direitos do seu cliente, mas você vai defender de uma forma mais humana, sem aumentar aquelas dores mais do que eles estão tendo, sem botar fogo na lenha, né? Só para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que saber trabalhar. E eu acho que é essa a grande mudança que tem que acontecer no nosso direito de família e que vai ser aos poucos e que vai ter muitas críticas. Mas a gente tem que caminhar, né? Eu acho que o mundo só muda quando cada um de nós fazemos a nossa parte. A mudança começa em cada um de nós, né? Esse filme aí eu vi, inclusive, o filme é muito bom. Sim. E assim que eu terminei de ver, eu postei no meu estúdio lá, ó, vejam como vocês não devem advogar no direito de família. Exatamente. Que é a realidade. A advogada
colocou o litígio, que a situação já estava uma situação delicada, mas ainda não estava daquele problema. Ela colocou lá em cima. Aí quando ele trocou o advogado dele, o primeiro advogado, pelo segundo, aí que ferrou tudo mesmo. Aí que ferrou tudo. Aí eles começaram, os advogados, fazerem acusação que eles não queriam que fazia, e eu falei, misericórdia. Eu vejo que a gente que trabalha especificamente nessa área, a gente encara dois obstáculos. Primeiro é o nosso cliente, que na sua grande maioria está vindo com uma dor, está vindo com um problema lá daquele relacionamento, e ela quer ver a vingança feita pelo juiz. Ela Na chega a declarar, verdade, eu né, acho que no ela quer núcleo. a vingança pela gente, entendeu? Porque sistemicamente a vítima quer um aliado. Então, eu já deixo. Eu falo, é difícil ser meu cliente, porque eu já deixo claro, eu falo, eu não sou sua aliada. Eu vou deixar sua família o mais saudável que eu conseguir. Eu não vou ser sua aliada na vingança. É um posicionamento meu, tá? Muito particular. E aí eles querem que o juiz. É muito raro os clientes falarem assim: eu só vou fazer aquilo que o juiz determinar que eu faça. Ele só vai ter aquilo que o juiz, só vai ver meu filho nos dias que o juiz determinar que veja. Ele só vai, enfim, né? Não vou aceitar acordo nenhum. É aquilo que o juiz achar que eu tenho direito. Então, assim, aí está o nosso primeiro obstáculo. O segundo obstáculo está naquele outro colega, né, conforme foi dito aí, que às vezes não tem quando chega, né, nessa fase de litígio, não consegue entender que naquele relacionamento, isso que você falou, muito bem dito, nasceu de um amor, eles têm uma história. E a coisa ela não precisa ser encarada na letra fria da lei. O direito de família não pode ser visto assim. É por isso que eu e a doutora Hélio, a gente faz esse trabalho já desde quando a gente deu aula juntos em 2018, foi a primeira vez, Hélio? 19. Ano de 2018. 19 e 20. Não, 19 e 20. Desde essa época, a gente já vem realizando esse trabalho com os alunos, né? Principalmente, que é o nosso meio ali, com os alunos, e tentando trazer para eles essa nova visão, essa visão diferenciada do direito de família. Qualquer outro direito, tributário, comercial, penal, é a letra fria da lei mesmo, né? Não tem muito para onde correr. Agora, no direito de família, na infância e juventude, a coisa tem que ser vista de um outro ângulo, tem que ser vista de uma outra forma. A gente está lidando com a pessoa, com o sentimento dela em si. Então, a partir do momento que é feito um movimento para se enxergar esse viés, né, enxergar a humanidade por trás dessa lei, que tem que ter, que tem que ser vista, tem que ser interpretada, a gente não está querendo dizer que tem que ser julgado fora da lei, não é isso. Mas a aplicabilidade ser feita de uma forma diferenciada. A mediação é um instrumento muito bom, quando bem empregado, né? Como você disse, bem feito, porque a responsabilidade vem para a mão da gente, né? Quando a gente está ali intermediando uma mediação, porque se não fica bem feito também, lá na frente, quem intermediou é o culpado. Eu né? falei na outra live para o doutor Hélio que até um acordo mal feito vai te dar litígio no futuro, entendeu? Tem que ser um acordo sustentável e saudável. Eu sempre, na faculdade, né, como eu tive 2 bebês na faculdade e um divórcio, né, então, assim, não foi nada fácil, eu fazia mediação aqui no TJ em mediação não, conciliação aqui no TJ de São Paulo. Então, eu fiz por 5 anos. E eu vi, assim, eu já me apaixonei pelas soluções alternativas de conflito durante a faculdade, né? Só que, pensa, 10 anos atrás, a gente falando de mediação. Era muito mais limitado a gente falar disso, né? Então, quando começou a resolução do CNJ, eu fiz os cursos, tal, porque eu sempre acreditei muito nisso. Porque na mediação, as partes vão escolher qual que é a melhor solução para o conflito delas. Enquanto, no processo judicial, você terceiriza a sua vida para um juiz que está cheio de processo, entendeu? Para resolver, que ele não sabe as questões mais íntimas, porque é impossível você transcrever anos de convivência e situações durante um processo judicial. E a gente sabe que na mediação as partes conseguem restabelecer um diálogo, né? E
solucionar aquilo de modo em que as duas partes saem ganhando. Então, não tem aquela coisa do processo judicial em que um perde e outro ganha. Só que quando você vai oferecer isso, até para, como você falou, a dificuldade de falar para o próprio cliente, né? E também a dificuldade dos colegas mesmo em aceitar isso, né? A gente ainda é muito cultura do litígio. Por isso que é legal esse trabalho que vocês estão fazendo em faculdades, né? Dando aulas sobre o tema. Eu lembro que a primeira palestra que eu dei num congresso foi a mediação, foi quando foi ditada a lei de guarda compartilhada, então foi o uso da mediação na guarda compartilhada, né? O quanto é importante, por exemplo, para estabelecer um regime de convivência, essa conversa, né? Porque tudo que fica definido de uma maneira inteligente, saudável, humana, os problemas são mínimos depois, né? E quando você vai... É muito frio uma sentença só, né? O juiz está lá para fazer o trabalho dele. Temos excelentes juízes, mas pensa quantos processos eles têm e quanto... se é possível numa audiência se aprofundar tanto quanto aquelas próprias pessoas que estão envolvidas, né? Então, eu acho assim, é sempre o melhor caminho as soluções alternativas e deixar o processo judicial para o último grau. Eu lembro que você falou agora do cliente que chega e mesmo o advogado da parte contrária, que quer brigar tal. No começo da minha carreira, eu estava muito perto de um acordo com um casal. Aí a mulher decidiu contratar uma nova advogada, assim, por um mínimo de uma pensão alimentícia, um valor mínimo que dava de diferença na pensão alimentícia. Este processo virou 7 processos, até onde eu atuei. Porque teve separação de fato, reintegração de posse, porque eles moravam no imóvel do pai do cliente, reintegração de posse, divórcio, guarda, convivência, pensão alimentícia, mudou a convivência, mudou a guarda, revisional de pensão alimentícia, e também teve Maria da Penha. Ela entrou para que ele fosse impedido de entrar, que depois ele foi absolvido para que ele fosse impedido de entrar em casa. Então eu falo, gente, por um valor mínimo, entendeu? Se a gente conduzisse, e eu redigindo o acordo. Quando eu vi, ele já não podia mais entrar em casa, já tinha denúncia na delegacia. Foi assim, também vai da boa fé. Sempre que eu começo a negociar também com outro advogado, o advogado da parte contrária, eu falo, por favor, vamos agir com boa fé e me avise a hora que você não quiser mais tentar uma solução consensual de conflito, né? Que eu acho que é importante a gente ter, não pegar o outro de surpresa também. Falar, ó, deu até aqui, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou entrar com processo judicial. Então é agir com ética, né, também. Sim, sim. Sim. Vou registrar a presença que o doutor Diego está deixando um abraço para a gente, lá de Porto Alegre, doutora. Passou aí deixando a mensagem aí, doutor Diego Silveira. Podem mandar perguntas, viu, gente? Isso, também. Pode interagir com a gente. Olha, eu já querendo mandar na live, gente, desculpa. Não, mas é toda, tem toda. Espontânea, desculpa. Não, é assim mesmo, tá em casa. É assim mesmo. Doutora, e assim, esse obstáculo que a gente encontra, por exemplo, eu estou atualmente, tentei fazer uma mediação entre o casal, tive várias reuniões juntos, separados, e enfim, não foi possível. E como uma das partes havia me procurado antes, eu cheguei a esclarecer, olha, né, diante da impossibilidade de fazer o acordo, nós vamos acionar a justiça na forma litigiosa. Eu fico preparado. E aí, para minha surpresa, ele já estava nas tratativas. Ele já estava nas tratativas com outro colega, que não sei se tinha informado a ele, que ele vinha fazendo reuniões comigo, não sei.
Mas, enfim. E aí, agora, feito isso, ele entrou, conseguiu entrar com a inicial antes que eu desse entrada, porque quando, para mim, a gente ainda estava nessa Ai, para fase de mim tudo bem. Eu negociação, mas adoro fazer uma contestação. Pode para entrar mim, com a para inicial mim, antes. foi Gente, maravilhoso. peça Não, mas para mim foi peça maravilhoso. preferida minha, contestação e contra-razões. De apelação. Pois é, para mim também, Também, o tá trabalho que tranquilo. foi feito na inicial me ajudou demais. Foi maravilhoso. Mas, enfim. E aí, agora já, durante o processo, eu passei um e-mail para o colega para que a gente estabelecesse o diálogo, né? Nós dois, para abreviar questões incidentais que possivelmente iam acontecer no processo, né? E assim, antes ainda, né, porque aconteceu da suspensão dos prazos, né, em razão da pandemia, e aí a contestação, o prazo foi após isso aí. Então, naquele meio ali, eu passei o e-mail, porque até para evitar esses incidentes aí no processo, para não alongar ainda mais, eu passei um e-mail. Doutor, vamos estabelecer um diálogo nós dois? O senhor instrui o seu advogado, o seu cliente, eu vou instruir a minha. Já vou te pedir isso, porque é uma questão que é peculiar à vivência deles, né? Existe um patrimônio comum a ser administrado, então a gente precisa disso, viabilizar isso. E, assim, para minha surpresa, nem resposta ao e-mail eu tive. Então, liguei, porque talvez o e-mail não tivesse chegado. Não, eu vi o e-mail sim, mas eu vou falar com o meu cliente, vou ver se ele tem, vou ver o que ele pode fazer. E nem resposta, nem do telefonema, nem do e-mail. É porque às vezes, o que eu sinto que às vezes nós advogados a gente tem que defender os direitos do nosso cliente, mas a gente não pode assumir as dores do nosso cliente. E muitos advogados assumem as dores do nosso cliente, então eles veem o advogado da parte contrária como inimigo, entendeu? Eu acho que acaba acontecendo isso. E a gente não é inimigo. Eu posso advogar. E eu ainda tive o cuidado. E qual que é o problema, né, disso? Você vai defender os interesses. E eu ainda tive o cuidado. Tá travando. Eu ainda tive o cuidado. Tá travando. Para mim também. Melhorou agora. Acho que estabilizou. E eu ainda tive o cuidado de ligar. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Agora sim. Eu ainda tive o cuidado de ligar para ter uma fala, um diálogo, para não ficar tão frio, né? Quanto no e-mail e tal. Conversar, explicar para ele que eu já tinha tentado uma conciliação, uma mediação, que o cliente dele me conhecia, tinha uma relação respeitosa comigo, né? Até onde eu sabia. Então, que a gente pudesse viabilizar algumas coisas que eram patrimônio comum, e precisa administrar. Eu falei, isso tudo para evitar que eu tenha que entrar com outro processo e atrapalhar esse aqui. Vamos combinar, vamos conversar, vamos contribuir com eles, né? Porque tanto antes desse processo acabar, melhor para a gente. Né? Eu penso sempre mas isso, eu acho que o cliente sai feliz, a gente sai mais satisfeito, porque a gente conseguiu uma solução rápida, né? Eu só me desentendi uma vez com uma advogada, mas porque ela incentivava a cliente dela a cometer alienação parental. Então, tipo assim, processos e assim, se não sair acordo no alimentos, não vai visitar. Aí eu falava, doutora, a senhora sabe as consequências da alienação parental? Como assim? Entendeu? São duas questões diferentes. Mas é difícil, né? É exatamente o que você falou. Muito provavelmente esse advogado, ele pensa no ganhar o processo. Tem clientes tem uma cliente minha que eu falei, olha, o ganhar o processo no seu caso é a gente perder o processo. Porque eu não era advogada da petição inicial. Tá? Então, é um caso de guarda, de período de convivência. Então, eu não vou entrar no mérito do que estava pedido na petição inicial. Eu falei, o melhor é a gente ir conduzindo esse processo, continuar os estudos, né? As avaliações periódicas com a psicóloga do fórum. Mas você sabe que o correto e deixar a sua família saudável é você perder o processo. Ela falou, eu sei, doutora, mas enquanto vamos conduzir o processo até o final, eu quero ficar com você. Entendeu? Por quê? Porque no começo, é essa cultura do litígio, de querer destruir o outro, entendeu? Isso, a gente
tem que orientar os nossos clientes. Os clientes chegam com raiva, com ódio. Pô, acabou de separar. O casamento é um sonho que não deu certo, né? E a gente tem que saber administrar isso. Por isso que o advogado de família, ele tem que se autoconhecer também. Não é só conhecer do conflito do cliente. Ele tem que se autoconhecer para não se envolver demais no conflito do cliente, né? A gente tem que lembrar, chegou na minha caixinha de perguntas, você acha que os juízes, o judiciário é muito pró-maternidade? Eu falei, gente, você tem que lembrar uma coisa, o juiz é uma pessoa com a história de vida dele, o promotor é outra pessoa com a história de vida dele, os desembargadores são outras pessoas, a gente lida com pessoas, tá? Então não tem como falar, o judiciário é isso, o judiciário é aquilo. O judiciário faz isso, o judiciário faz aquilo. Não, o judiciário é uma reunião de pessoas. Que às vezes você cai com uma pessoa que tem uma tendência tal e outra diferente. Então a gente tem que se conscientizar disso e não colocar... Eu sou muito contra rótulos, tá? Então colocar rótulos em pessoas, em instituições, né? A gente tem situações e situações. Nem sempre dá pra gente chegar numa solução consensual. Também, né? E fazer o nosso trabalho, né? E fazer o nosso trabalho, independente do que o outro está agindo, fazendo. Eu penso sempre nisso, doutora. E o Hélio, assim, eu e o Hélio temos uma parceria e uma linha de trabalho. A gente, assim, faz o nosso trabalho. A gente tenta, a gente explica, a gente tenta fazer uma conscientização. É muito raro cliente, né, normalmente está requerendo os alimentos ou o cumprimento de sentença. A primeira pergunta, doutora, eu sou obrigada a deixar o meu filho ir enquanto ele não pagar a pensão? É o caso da sua colega. Uma ação que é difícil de acordo é alimentos. Eu acho que a ação mais difícil de dar um acordo. Sei. Direito de família. Eu acho que é muito mais fácil você fazer um acordo de partilha, de divórcio. Agora, alimentos, sempre o homem acha que está pagando muito e a mulher acha que está recebendo pouco. Os homens têm uma visão, às vezes, que estão pagando para a mulher. Claro que tem os alimentos transitórios, os compensatórios, não vou entrar nessa seara. Mas, às vezes, está lá, justinha a conta dos filhos, né? Na planilhinha. E o cara fala, estou sustentando a minha ex, né? Nossa, é sempre complicado. Doutora, 2 pontos, né? Concordo com a senhora, e quanto maior o poder aquisitivo, mais difícil. Porque como eu advoguei com a doutora Selma no NPJ, a gente pega pessoas muito humildes. Claro que tem aquela pessoa que paga ali 25% do salário mínimo e fala que está sustentando para 2 filhos, está sustentando o filho, a mulher e a família da mulher ainda. Eu olho para ele assim e falo, meu Deus do céu. Mulher, né? Tá pagando pra mulher sair com o namorado. Não, uma vez o cara chegou assim, doutora, não era namorado não, ele falou assim, ó, tem ela, tem os filhos e a família dela fica tudo lá comendo na minha costa. Eu falei, o senhor consegue sobreviver com R$250? Aí ele parou, eu falei, se o senhor consegue sobreviver com 250, eu não consigo, o senhor consegue? Agora, o senhor está dizendo que um filho, uma filha, a ex e mais gente estão sobrevivendo com 250, aí eles param, fica meio assim, né, e tal. Aí, mas é complicado, é essa cultura que a doutora falou. Alguns clientes, doutora, aqui no escritório a gente não escolhe, né? Pega ambos os sexos, não temos preconceito aqui. Eu não advogo só para mulheres, eu tenho muitos clientes Sim. homens. Eu advogo para pessoas, né, que querem uma solução não tão litigiosa, mas querem seus direitos guardados. Eu também, eu não advogo só para mulheres. Eu adotei um sistema comigo aqui com relação aos alimentos e na maioria dos casos tem dado certo. O que eu faço quando chega tanto o homem dizendo que está pagando muito quanto a mulher que está recebendo pouco? Falo, ó, toma aqui uma folha, vai para casa, faz uma lista para mim de cada item e quanto que seu filho gasta por mês cada item. Eu faço isso. Aí eu vou para negociação com essa lista, né? Eu faço uma planilha, né? De tudo que... Exato, estilo a planilha. Outro dia chegou uma cliente, ela falou assim, eu gasto X. Aí eu falei assim, eu achei o X bem alto, tá? Aí eu falei assim, não, mas você precisa colocar no papel. A hora que ela colocou no papel, dava 3X.
Eu falei, imagina se eu tivesse negociado baseado no X dela. Aham, Então, é super exato. importante. Mas aí quando se coloca, muitas vezes se começa a se visualizar melhor. Muitas vezes, não, realmente, eu coloquei menos, igual a doutora falou, ou eu coloquei mais, entendeu? Aí começa a ver. E quando a gente vai ver com o homem, principalmente quando. E eu levo isso para a mesa de negociação. Aí se a minha cliente, eu estou pro lado da mãe, eu pego aquela lista e coloco para ele. Falo, olha, ela disse que os gastos são esses. O que são? Aí ele começa a ir checando. Não, isso é. Aí eu faço a soma dele. Ele vai item por item. Eu faço a soma dele no final. Eu falo, pois é, esse aqui é o gasto do seu filho. Ou vocês têm condições de dividir, não sou eu para dizer que vou ter condição de dividir, ou então você me aponta aqui qual desses gastos aqui você quer que eu tire do seu filho. O plano, a escola, o que você quer que corte, porque não tem segredo. Ou vocês dois vão dividir, vai pagar ou vai cortar. Aí é aonde que muitas vezes você começa a puxar um pouco pro bom senso e essa reflexão do que realmente é mais na realidade, né? Porque assim, principalmente quando mulher não trabalha, que a gente vai entrar com os alimentos transitórios até ela se reinserir no mercado de trabalho, dá muita briga, né? Porque o cara fala, vamos fazer um acordo aí com os transitórios de 2 anos. Mas e se nesses 2 anos ela arrumar outro? Tipo, eu vou estar pagando para ela sair com outro, entendeu? Eu acho que também é quando dá o litígio, né, mesmo. Quando envolve alimentos transitórios, que é os alimentos que são pagos para a mulher durante, né, um período de tempo. Mas eu falo, é sempre muito melhor para todo mundo a gente conseguir um acordo que deixe os dois felizes, né? Claro que Sim. Não vai ter um acordo que vai sair, nossa, super bom para nós dois. É raro isso, né? Sempre tem que abrir um pouquinho de mão, mas você não corre o risco de você perder um processo judicial ou de a briga judicial se estender há tanto tempo. Eu tenho um processo, por exemplo, que é de um reconhecimento de filiação socioafetiva. De tanto que demorou a citação, entendeu? A resposta, tem alguns processos que não pode demorar muito. Já desconstituiu aquele vínculo socioafetivo numa mãe que proíbe o pai socioafetivo de ver, entendeu? Já vai diminuindo o vínculo. Então é complicado um processo judicial, entende? Para nós, eu falo, para a gente advogado, a gente tem. Não é porque eu gosto de solução alternativa de conflito que eu não sei fazer um processo judicial, não, eu sei brigar muito bem, entendeu? Sempre sistemicamente. O que é sistemicamente? Que eu falo que é outra coisa que os advogados têm que aprender. Desculpa se eu não sei a maneira que vocês trabalham, mas é quando a gente ataca a parte contrária com fundamentos que não vão ser relevantes pro processo. Então, fica tipo aqueles programas lá, nem lembro sabe que tinha... Casos de família. Tentando discutir. Fica tipo, eu falo, gente, essa petição é tipo casos de família, entendeu? Tentando explicar por que teve divórcio, né? Histórias que não tem nada a ver com o processo, entende? Tipo, xinga outra parte, exclamações, tudo. Eu falo, gente, a gente tem que ser objetivo. O juiz está cheio de processo, então quando tem o processo judicial, fala o que precisa ser falado, conta os fatos, já coloca o seu fundamento lá, mas não precisa ficar briga de marido e mulher, né? Porque se a gente vai colocar os sentimentos, né? Igual quando vem com traição. Aí o cara chega no escritório e fala, eu não quero saber, doutora, eu quero indenização. E aí você vai explicar que são raros os casos que a traição gera indenização. Complicado, né? Não, e detalhe, igual eu estava falando, que não se discute mais culpa. E ainda a gente vê alguns colegas a justificar o porquê que divorciou, porque traiu, porque aconteceu. Imagina, não precisa. Nunca. Divórcio, hoje 2, 3 linhas você fez, bonito, bem feito. Você quer fazer mais umas 5 linhas, pronto, fez. Você quer falar da emenda 66, você quer falar um pouco mais rebuscado, você fala, não precisa dizer o porquê.
Não precisa, para que você vai falar? Aí, igual eu estava falando numa palestra, eu estava falando, eu usei nas palestras minhas, até nos cursos que a gente fez com a doutora Selma, que a gente fez junto, eu uso muito um termo que o doutor Conrado Paulino falou uma vez numa palestra, e eu cito ele sempre, que ele fala assim: você não queira receber um abraço se você já sai na briga com soco, né? Se na petição inicial você sai agressivo, acabou qualquer chance de acordo ali pra frente, né? Aí você só vai jogar gasolina no fogo. Outra coisa que o Conrado fala, ele fala assim, ó, vocês têm que ver que o relacionamento, quando eles estão casados, é igual um bordado. Então, você tá vendo a parte bonita. Na hora da briga, do divórcio, você vira o bordado. Você já viu um bordado virado? É a hora que vai sair tudo dali. Então, se você entrar... Então, a humanização e o autoconhecimento, por isso que eu falo, começa com a gente, advogado. Porque se você entrar na vibe emocional do seu cliente, lógico que jurídica, você vai defender o seu cliente, obviamente, você vai conduzir, olha, vai para uma terapia, olha, pensa nesse... Como eu faço direito sistêmico, então muitas vezes eu dou alguma sugestão sistêmica, sem falar que eu estou falando de Bert Hellinger, mas estou falando das ordens, né, do Bert. Mas é isso também, entendeu? E a gente precisa abrir nossa cabeça para essa mentalidade. É muito lindo esse trabalho que vocês fazem com os alunos, deles verem que eles precisam saber a lei, eles precisam saber a jurisprudência, mas que todos nós somos humanos, né? Os advogados, o juiz, o promotor, as pessoas envolvidas, e que ali tem uma família, tá? E a família é onde a gente se desenvolve psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, né, mentalmente. É um núcleo. E saber que ninguém casa para separar, né? A gente casa para dar certo. Ninguém casa pensando em ficar longe de filho. Tem um filho que é para ficar junto, né? A vida vai ganhando as suas nuances, Sim. Né? Eu vou trazer um fato aqui, que até essa semana nós paramos lá no núcleo para analisar. O Hélio também já atuou nesse processo, o Hélio vai se lembrar dele. Doutora, 4 situações do NPJ onde o casal se divorciou porque uma das partes se reconheceu homo. Eu tô com um caso desse também. Eu tô com 4. Eu tô com os clientes voltando, com os clientes mudando de lado. Olha, só novidades depois da pandemia, viu? Acho que o pessoal na pandemia... Pois é. Vou ser feliz, entendeu? O tempo que me sobra, né? Pois é. E aí, foi muito interessante, porque nós estávamos numa fase de apresentar réplica. E agora, com essa situação pandêmica, nós estamos fazendo os atendimentos de forma online. E aí, no meio do atendimento, os alunos estão de casa, nós, né, aqui também, pelo computador, e o assistido da casa dele. E aí, nessa situação da réplica, a gente tinha feito a inicial, aí o rapaz fez a contestação, e aí a gente estava para fazer a réplica. E eu já sabia da situação, porém eu não podia, assim, quando a gente abre o processo ali, a gente vê o que caiu no colo da gente, né? Então, eu sabia antes, eu não sabia que eu ia fazer o atendimento. E assim, eu também não costumo preparar os alunos, não. Eu vou instigando para ver se eles pegam a coisa no ar. E aí, a nossa assistida, ela não queria, ela não falou claramente qual era o problema em permitir a visitação, o período de convivência que o ex-marido requereu na contestação, né? E a gente tinha que atacar aquilo na réplica, mas apresentar os fundamentos. E aí ela não queria falar claramente. E aí foi indo, e os alunos meio que sem... Não, mas a gente precisa saber, porque ele é pai, porque a criança já tem tantos anos, porque quando conviveu com a senhora, como é que ele era? Os alunos foram. E aí eu fiz uma pergunta para ela, que aí ela, no descrever da pergunta, na resposta, os alunos entenderam qual era o cenário, e aí eles começaram. Eu achei tão bacana, e o Hélio vai até gostar de saber disso, porque foram alunos que, depois de terminado o atendimento,
eles falaram, professora, vocês falaram disso com a gente. Vocês falaram dessa necessidade de tentar falar com o nosso cliente para entender o lado do outro também, para ir um pouquinho para o lado de lá. E se ela não está vendo risco na permanência da filha, né, ou do filho com o ex, né, risco mesmo à saúde, à integridade física e tal, o que ela está temendo ali é outra coisa, não é o risco da criança estar com ela. E aí, olha que engraçado. Como que os alunos descobriram? Porque ela falou que a filha havia feito um desenho e o pai estava de mãos dadas com esse amigo. E aí eles pensaram que era esse o problema, né? E aí os alunos mesmo foram trabalhando, olha, mas como é que era esse desenho? Esse desenho estavam felizes e tal, e ela, na verdade, ela estava magoada com o desenho, né? Porque a criança estava retratando um outro contexto familiar e ela não fazia pode parte ser até dele. normal, né? Porque essa nova Exatamente. E aí eu ajudei os alunos a estimularem ela a procurar um psicólogo para ter essa conversa com o filho, né? Ajudar a entender isso aí. E foi muito bacana. E terminado o atendimento, a gente, né, começou a conversar, eu com eles, né? E eles ficaram maravilhados, eles ficaram muito satisfeitos em poder ter tido a sensibilidade e ter tratado aquilo, né? Não simplesmente falar, não, eu concordo com você, não quer, porque você quer e não vai ter mesmo, e nós vamos trabalhar em cima disso. Não, eles aprofundaram, né? Usaram o tempo que eles tinham para chegar no cerne da questão e ajudar ela. E a mulher mudou de visão. A briga continuou, porque também existe uma confusão patrimonial lá, uma briga patrimonial, benfeitorias em cima de patrimônio de terceiros, enfim. Mas em relação à convivência e os alimentos, ficou resolvido. Então, por isso que eu falo, nós advogados de família, a gente tem que cobrar consulta. Por quê? Porque a gente tem que perder um tempão ouvindo a história do cliente. Eu recebo muito direct com assim, ó, com o problema da pessoa ou com o colega advogado querendo tirar dúvida. No direct, eu falo, gente, desculpa, o telefone é esse, vocês podem marcar uma consulta, que eu faço muita consulta, mesmo que a pessoa tenha outro advogado. Porque nessas consultas, você consegue extrair o que a pessoa realmente quer. Porque às vezes a pessoa chega te falando uma coisa, mas o que ela quer é muito mais profundo e é outra coisa. Então, você mostrar na prática um caso assim para os teus alunos, é maravilhoso isso. Para eles entenderem essa humanização, eu não tive isso na minha época de faculdade, né? Então, eu acho incrível isso. E eu falo assim, a pandemia, ela veio assim para desestabilizar o que tudo, a gente achou que a gente sabia de tudo da vida e ela veio para remexer, né? As pessoas passaram a viver mais em casa, então elas foram obrigadas a enfrentar, né, os seus relacionamentos que muitas vezes estavam falidos e que tinha os anestésicos de fora, que era o futebol, o sair com as amigas, a academia, o happy hour, o levar e buscar filho na escola. Com essa proximidade, você foi obrigada a encarar, porque aumentou tanto o número de divórcio, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Porque, tipo, as pessoas falaram, primeiro, isso aqui que eu tô vivendo é um inferno, ou eu posso morrer amanhã, então eu preciso ser feliz. Então, isso daí mexeu muito. Ou o filho, que a mãe e o pai nem olhavam para a cara, passaram a perceber o filho, os problemas que tinham nisso. Eu falo, quem trabalha com família viu essa diferença com a pandemia. E muitas pessoas mesmo se revelaram que não tinham coragem de sair da caixa, começaram a ver, pô, eu posso morrer amanhã, fulano morreu, por que eu não vou ser feliz, né? Que eu acho que é isso que a gente busca na vida. Por que nosso direito de família é baseado no afeto? E não é, mais um direito patriarcal para proteger, né? Claro que a gente ainda é muito machista, né? Eu me incluo nesse... Às vezes eu me pego com uns pensamentos, com umas atitudes, eu falo, nossa, como eu tô sendo machista. Mas é isso, entendeu? Eu acho que o vírus, ele veio para... Tá no DNA, né? O vírus, ele veio para fazer a gente repensar nossas relações, repensar nosso estilo de vida e repensar também nós, advogados, na nossa maneira de atuar. Como que a gente pode ajudar as outras pessoas
sem pensar tanto na parte... Porque a gente sabe, a gente não vai ser... Ninguém vai ser hipócrita, mas a gente sabe que a gente ganha mais no processo judicial, né? Tem a sucumbência, geralmente... eu não sei, mas geralmente a porcentagem de patrimônio é maior, porque vai ter mais tempo de briga, tem a mensalidade. Só que assim, eu acho que você trabalhar com soluções alternativas de conflitos, você consegue uma satisfação melhor, você consegue atender mais pessoas, porque aquilo acaba de uma forma mais rápida, e você consegue ver no futuro que muitas daquelas famílias, a família lá não acaba com o divórcio, né? O divórcio é o casamento, a família ela vai continuar. Ô, doutor, eu não sei, a doutora falou aí, eu me pergunto, eu tenho minhas dúvidas, porque muitas vezes você ganha mais naquela ação. Mas se você for somar o tanto de ação que você deixou de pegar, por causa do tempo que você está amarrado naquela ali, eu falei, o pessoal acaba sendo... não vai dar uma diferença. E fora, como diz a moçada, e fora o gadernal, né? Porque numa ação litigiosa, não é só o cliente que pira, é a gente também, né? Porque, e aí... Assim, no litigioso, para mim... eu não acho que eu piro tanto no litigioso. Eu acho que para eu conseguir um acordo, um bom acordo, conseguir negociar, para mim, eu acho mais difícil do que o litigioso, que você faz uma boa peça e a responsabilidade fica para o juiz, né? Agora, se eu fizer um mau acordo, vai chegar o cliente daqui uns anos e vai falar assim: ah, tá vendo aquele acordo que você fez, que você não viu isso, não viu em tal coisa. Entende? Eu acho complicado isso. Assim como quando o cliente aceita uma proposta de acordo, que eu acho muito pouco para ele, e que eu acho que esse acordo está sendo injusto para ele, muitas mulheres acabam aceitando por violência psicológica. Eu faço assinar um papel, tá? Que eu estou contra aquele acordo, mas por vontade da parte, para no futuro essas pessoas não virem me procurar e falar: por que você não me avisou? Então, assim, eu alerto, eu falo: ó, você sabe que você merecia mais, você sabe que a gente poderia fazer diferente, não sei o quê, você sabe que está sendo prejudicada. Não, eu sei, mas eu quero me livrar do problema. Eu tive um cliente que ele abriu mão de todo o patrimônio da partilha porque ele queria se livrar da mulher, entendeu? Eu falei: meu, você não vai atrás do dinheiro, porque ela desviou, né, patrimônio. Eu falei: você não vai atrás do dinheiro? Não, eu quero me livrar dela, doutora. Então eu preciso me resguardar também como advogada. Senão ele vai chegar no futuro, vai procurar um outro advogado e vai falar: ah, que advogada ruim que eu tinha fez eu deixar tudo para ela. Então, não, vamos assinar aqui, bonitinho. Aqui tudo eu boto para assinar, doutora. Se vai recorrer, bota para assinar que está recorrendo. Se não vai recorrer, eu boto para assinar. O descritivo do atendimento inicial, eu boto para assinar. Tudo eu boto para assinar, porque é difícil. Ou se não, na troca de e-mail também. Você fala assim: por favor, me sim. e-mails, tal coisa, tal situação. Sim. Quando não faz por e-mail, quando é oral, eu coloco para assinar tudo, porque muitas vezes é maldade. Sim. Em algumas situações, o cliente pode realmente estar numa situação de fragilidade naquele momento e se passa tanto tempo que ele já confunde, ele já esquece algum detalhe. Então, registro tudo. Porque está no calor da emoção, né? Sim. Eu acho pior nos processos litigiosos, sinceramente, para mim, é o desgaste com o próprio cliente. Por exemplo, esse processo de divórcio mesmo, que a gente tinha a intenção de fazer consensual e não foi possível, eu falei para minha cliente, falei: olha, tem que ter estômago para aguentar chegar até o final do seu processo. O processo não vai ser fácil, ele não vai ser simples, é perícia do começo ao fim também, é uma situação de desvio de patrimônio, fraude, então vai ter que ter estômago. Está preparada porque está por vir? Porque a gente tem uma proposta de acordo que não é legal para você, não é boa, eu concordo, mas estou já te avisando. Tem que ter estômago para aguentar. Porque muitas mulheres chegam e falam: entra já logo com... bloqueia todos os bens dele, entendeu? Eu falo: gente, calma. Não é assim. Até porque não é tão dá simples pra gente assim. descobrir depois, né?
Exatamente. Exato. Então, essa situação do processo litigioso, que para o leigo é muito difícil entender. Com essa situação pandêmica ainda, porque eu não sei aí na sua comarca, mas aqui em Ares, por exemplo, as nossas duas varas de família, uma optou por fazer as audiências presenciais, a outra está fazendo virtuais. Então, assim, existe uma discrepância de procedimentos, né? Então, às vezes, procura saber com uma amiga que também... fiz uma presencial desde que começou a pandemia. E ainda nem foi um processo de família, foi uma indenização que eu fiz para o meu pai, entendeu? Mas de família eu fiz todas online. Aqui a gente tá variando, né? Então, assim, para o leigo entender as diferenças, né, as situações que acontecem no processo dela, no processo de outra pessoa, e aí gera aquela comparação, mas fulano entrou depois de mim, já resolveu, por que o meu não? Enfim, são essas nuances aí que às vezes com o nosso É daí que vem o gadernal, doutora. E quando vem a pergunta, sobrecarregado, quanto tempo demora, doutora? Aí me sobe até um frio na espinha. Eu falo, olha, quanto tempo demora? Assim. Eu não sei. É impossível. Com pandemia ou sem pandemia, né? Nossa. Com pandemia ou sem pandemia? Sim. O desgaste emocional é isso que a gente fala. Quais são as desvantagens do processo litigioso? Que é o desgaste emocional, que você está dando a sua vida para o juiz decidir. Tem ótimos juízes, mas é muito processo, coitados, para eles decidirem e se aprofundarem, né? É mais custoso, né? O desgaste E assim, dificilmente, depois de um litigioso, claro que essa família pode se restabelecer, mas sempre vai ficar uma mágoa maior, um ressentimento, né? Porque, você tem que sentar na mesa de audiência com o teu ex, entendeu? Com a pessoa que você dormiu. E eu falo isso porque por que eu faço solução humanizada? Porque eu entrei com um processo litigioso no meu divórcio. Porque eu vinha de uma cultura muito machista que mulher só podia não bastava ser, apesar de eu saber que a separação de fato põe fim ao relacionamento, que já não tem mais os deveres do casamento, eu vinha de uma cultura que se eu não tivesse divorciada no papel, eu não podia sair de casa, entendeu? Então, eu com uma bebê de 10 meses e outra de 2 aninhos, eu falei, vamos eliminando os problemas. Então, eu entrei como litigioso e assim, depois da primeira audiência, se transformou em consensual. A gente fez um acordo. Mas foi a sensação mais estranha do mundo, entendeu? Se sentar lá com a pessoa que eu fiquei 11 anos numa sala de audiência, não é nada confortável. Doutora, eu fiz um divórcio, não havia menores, um divórcio consensual, em cartório administrativo, e a minha cliente, nesse caso era mulher, né? Que me procurou decidida, já estava fazendo tratamento terapêutico, e a outra, né, o cônjuge varão, no caso, não queria o divórcio, tentou reatar e quase foi pro litígio porque ele não queria, mas conseguimos fechar o acordo e fomos para lá. Ela, na hora que nós sentamos lá no cartório para poder conferir a minuta lá, para eles poderem assinar, ela, do momento que sentou até sair do cartório, ela não parava de escorrer lágrima. Ela que entrou, né? Ela que estava convicta e tudo. Aí depois eu fiz contato com ela para conversar e ela, doutor, que sensação horrível, parece que estava morrendo alguém. Foi por isso que foi uma sensação horrível. E foi por isso que, assim, eu falo, eu sou um ser humano. Então, eu acho que eu me precipitei, mas era uma forma de eu conseguir resolver aquele problema, que graças a Deus, depois se transformou em consensual. Mas é uma sensação horrível, gente. Horrível. Você ter que expor sua vida. Eu fiz a minha também, né? Eu fiz a minha também, e às vezes eu comento isso, que foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida, foi eu mesma peticionar a minha vida, colocar ali no papel. Advogada. Então, eu tive um advogado, por isso também a pressa, porque ele era litigioso. Então, ele, vamos pegar de surpresa. Olha, aí eu falei assim, gente, eu quero ser tudo que esse advogado não foi. Entendeu? A coisa mais absurda é você colocar no papel a sua vida. Como é que você tem o seu patrimônio, você expor ali
a pensão alimentícia do seu filho, a convivência, é a coisa mais desgastante. De chegar a um ponto, num dado momento, de eu me sentir tão constrangida com aquilo, que eu falei, gente, eu sou advogada, eu já fiz isso milhões de vezes, o que está acontecendo? Parei, falei, é minha vida, não dá para mim. E aí eu trabalhava com uma pessoa, que era ela quem ia assinar, né? Eu falei, olha, termina para mim, você conhece toda a história, pode colocar aí o que você quiser, depois você só deixa eu dar uma lida. Mas eu já tinha feito, né, praticamente tudo, mas chegou num ponto que eu não conseguia mais olhar para aquilo sem ler a história da minha vida, né? E é muito ruim, é muito difícil mesmo. E era consensual, tá? Era uma petição consensual, mas realmente é o desfazer um sonho. E os nossos advogados, eles queriam continuar brigando. Só que aí o que aconteceu? A gente fez a minuta do acordo. Entendeu? E demos para os nossos advogados. Porque foi tão ruim aquela sensação, entende? E aí a gente fez a minuta do nosso acordo e demos porque o pai das minhas filhas, ele foi advogado, ele é funcionário público, mas ele foi advogado também. Então é isso, gente. A gente já passou por essa sensação, né? De se divorciar. Eu falo, é muito fácil as pessoas falarem, as pessoas que nunca passaram. Eu falo, eu sou uma pessoa que... Eu me formei em odonto primeiro, tá? Então, o direito foi a segunda faculdade. Eu tenho 44 anos atualmente. O direito foi a minha segunda faculdade. Então, quando eu me divorciei, eu tinha mais de 30, eu tinha 2 bebês. Ninguém queria me dar emprego, tá? Porque quem vai querer uma recém-divorciada com 2 bebês? Não vai, entendeu? E assim, eu consegui dar a volta por cima. Por quê? Porque eu falei assim, eu tenho que sustentar essas meninas, eu tenho que ser exemplo para essas meninas, né? E fui atrás e falei assim, eu nunca mais quero, eu quero ajudar as pessoas a não passarem por isso que eu passei, entendeu? Eu falo assim, é muito mais fácil a gente trabalhando muitos anos na área, ou a gente passando na própria pele tudo que nosso cliente já viveu. Então, o que eu puder e o que eu conseguir tentar diminuir a dor dele, eu vou fazer. Entende? Porque eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil, o quanto dói. E às vezes, às vezes você não gosta da pessoa, mas é um sonho que acabou. Isso não tem a ver com você gostar ou não do outro ainda. Mas é uma família que está sendo modificada, né? Doutor, eu acho que a situação em que eu vejo, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Espero continuar sem passar. Aliança, não precisa. A gente já te dá os exemplos, tá? Não precisa passar. Eu sei, eu não preciso passar para saber que é assim. Já tem muitos exemplos, né? Então, assim, mas o que eu vejo muitas vezes é o que a doutora está falando. A dor, muitas vezes, é aquela questão. Eu acho que, eu não me lembro, não com essas palavras, mas já teve cliente meu que traduziu mais ou menos assim, pô, foi um projeto meu, um projeto de vida, e é como se eu tivesse fracassado naquilo, é uma derrota para mim. Então eu acho que talvez, por esse motivo que algumas pessoas buscam o judiciário e que ainda... Né, não tem discussão de culpa, mas quer discutir lá na guarda, na convivência, alguma coisa, porque ela não aceita, ela não consegue aceitar isso, que se ela não, digamos assim, se a outra pessoa não tiver errada, é porque ela falhou no projeto de vida dela e ela não consegue conviver com isso. Então, aí muitas vezes esse fato. Uma coisa que eu falo para os meus clientes, eu vou colocar bateria para carregar, senão eu vou cair da live. Uma coisa que eu falo para os meus clientes, e eles ficam assim chocados quando eu falo, é assim, todo relacionamento, namoro, casamento, principalmente quando a gente se aprofunda em direito sistêmico, ele acaba por culpa, em alguma parcela, das 2 pessoas. E é tão difícil as pessoas enxergarem que elas falharam em algum ponto, mesmo quando houve uma traição, é difícil aceitar isso, entende? Mas teve algum afastamento. Eu tenho várias lives, por exemplo, aqui de motivos sistêmicos de traição, né? Quando a gente vai analisar. Mas assim,
os dois têm uma parcela de culpa por aquele fim. Nem que seja uma parcela diferente, nem que um tenha 70% e o outro tenha 30%. E quando eu falo isso para os meus clientes, nossa, muitos assim ficam horrorizados, né? Quando você dá um choque desse de realidade. Mas é importante, falar assim, pega tudo o que aconteceu, entendeu? Lembra que começou com uma história de amor? Isso é todo relacionamento. Ninguém começa a se relacionar, me relacionei por interesse. Tá, o amor é um interesse também, entendeu? Você se relacionou porque amou, é um interesse. Então, tem um motivo que você começou. Aquela relação não deu certo por parcela de culpa dos dois, mas aconteceram coisas boas, entendeu? E todo mundo que passa pela nossa vida traz algum aprendizado, né? Mesmo que passe um dia com você. Você já aprende alguma coisa, você já tem algum toque, você já tem aquele momento. Então, pensa assim. Pensa que teu ex trouxe teus filhos, teu emprego. Eu, por exemplo, o pai das minhas filhas, ele me deu a minha profissão, porque eu não conhecia direito, eu era dentista, ele me deu 2 filhas e me deu agora minha cachorrinha, além de tudo, né? Então, assim, eu não posso tem coisas que me incomodam, óbvio, vai ter coisa que te incomoda no teu ex, mas passa a enxergar como o pai dos seus filhos ou a mãe dos seus filhos, e não mais como o ex. Quando você ainda fica preso no relacionamento conjugal e não transforma aquilo simplesmente num casal de pais, é quando você não se desliga e não desapega. Então, pega as coisas boas, agradece as ruins, porque com as ruins a gente aprende também na vida. Eu acho que se eu tivesse tomado tanta cacetada na minha vida, não teria chegado aonde eu cheguei, né? E assim, e libera o outro, né? Aprende a liberar, a tirar esse sentimento de posse. Porque só quando você libera o outro, você está pronto para coisas novas. Então, o divórcio, a separação, ele não é só um fim, ele é um recomeço também. É uma nova chance de você ser feliz. Eu acho que é isso que as pessoas, mudando um pouco esse entendimento do fim, sabendo que é um novo ciclo, uma nova chance, um recomeço. Muitas vezes Deus tira as coisas, Deus, o universo tira as coisas ruins da nossa vida para dar muito melhor. E a gente tem que aprender a receber isso. Nossa, eu saí totalmente fora do direito. Desculpa, viu, gente? Mas, doutora... Mas tudo a ver com humanização, né? Eu uso muito aqui uma citação do professor Rolf Madaleno, que eu peguei emprestado dele numa palestra também, que ele fala assim: culpa no divórcio, os dois são culpados. Eu falo sempre, se você de nada é culpado, você foi culpado de ter escolhido errado. Então você é culpado também. Então ele utiliza, eu ouvi, eu falei, peguei pra mim. É verdade, isso mesmo. Eu vou registrar a presença do doutor Alcide aqui, que até está falando aqui da questão, né, no litigioso, no caso, existe, no caso, um desgaste muito grande, né? E, no caso, esse desgaste, eu acho que ela talvez quis falar isso no sentido que a doutora Selma também falou. Há um desgaste das partes e acaba que essa parte, quanto mais tempo vai passando, mais trabalho ele te dá por causa desse desgaste que ele está sofrendo. E se você ao menos não previu para ele, não falou para ele assim, olha, igual a doutora Selma falou no exemplo, te prepara, porque daqui para frente vai ter chumbo grosso, vai ser coisa pesada e tal, aí fica complicado, porque ele acaba querendo te jogar para você, porque hoje também tem aquela questão, né? Não é, digamos assim, um achado do direito de família. As pessoas não querem, as pessoas procuram culpados porque não querem ter responsabilidade, e muitas das vezes é por causa disso que se vai para o processo litigioso, que as pessoas hoje pararam de ter a capacidade de parar, sentar e decidir as suas vidas. Elas querem que alguém decida para elas. Não é à toa nem pouco, que com a doutora deve acontecer também, do cliente chegar aqui, você explica, você mostra os caminhos, se for, isso vai ter situações pesadas, mas se você pega esse acordo que você está perdendo isso. Então, aí vira, doutor, mas o que o senhor faria? Não importa, a vida é tua, é o que você faria. Eu não vou decidir por você, você que vai decidir. Isso daí é muito importante, não decidir a vida do cliente, porque eles perguntam, exatamente. Você faria o quê? Eu falo, as opções é essa, é A, é B, é C.
escolhe você. Porque depois O risco falar, é esse. você que escolheu. Exatamente. É essa questão de querer delegar aos outros a escolha da sua própria vida. Porque aí eu não tive fracasso na minha vida. Porque a culpa foi do outro que escolheu errado por mim. É fácil assim, né? Então hoje a gente está muito isso. Hã? A culpa é do advogado. Se vai para o litígio, a culpa é do juiz. Agora, se você faz um acordo e você decidiu, aí a responsabilidade é sua. É isso que é difícil das pessoas amadurecerem. Está faltando amadurecimento, entendeu? Para isso. E aí a gente cria essa bola de neve, porque o caso que era para resolver extrajudicial vai lá pro litígio, aí aumenta o número de processos, aquele que era para ser um litígio pequeno, porque seria um prazo curto, vai ser um prazo maior, vai aumentar, vai ser um litígio grande, e a gente fica nessa loucura que a gente está aí. Doutora, a gente já está batendo 1 hora, passando 1 hora aí, a conversa está muito boa. De 1 hora. É porque a gente saiu, voltou, eu me perdi um pouco do horário aqui. Mas tudo bem, foi ótimo. Eu amei essa live, tá? Vai ficar salva? Se o Instagram nos permitir, e Deus nos ajudar, sim. A doutora também me permitir, eu deixo salva no IGTV, sim. Então tá bom. Aí eu aviso também, porque foi bem, eu acho assim, super importante uma live como a gente fez aqui, para abrir um pouco, né, a cabeça de nós que atuamos em direito de família, né, os operadores do direito, assim como dos nossos clientes, né, para que eles passam a ter uma nova visão dessa fase. Não é que a gente quer ser bonzinho, que a gente acha que, não, é tudo fácil, sou plena. Não, gente, a gente surta de vez em quando também, né? Mas ou de vez em sempre, né? Mas fazer de uma maneira mais fácil, que cause menos dor, menos dano. É isso. Sim, com certeza. Doutora, Obrigada, foi um prazer recebê-la aqui no nosso bate-papo. Contribuiu em muito trazer esse tratamento humanizado, né, para problemas tão peculiares, tão pessoais, né, e a gente precisa ser um terceiro que vai ajudar essas pessoas a resolverem esse problema. E com certeza você contribuiu muito para a gente com isso. Foi um prazer, muito obrigada. E, como eu sempre digo, né, Elia, as portas vão ficar abertas aqui para um novo papo. Com certeza. Eu quero visitar vocês presencial. Não vejo a hora que termina essa pandemia. Nos veremos aí nos encontros da vida. Ou nem, mesmo que seja nos congressos aí. Eu já estive apresentando um artigo, mesmo congresso que a doutora teve, só que na época a gente não se conhecia. Congresso do Mercosul, acho que de 2018, acho que o 8º. A doutora, acho que... Gramado, não foi? Lá em Gramado, a doutora estava apresentando um artigo sobre o direito comparado. Eu, salvo engano, da guarda, eu acho. Foi. A guarda compartilhada no Brasil e na Argentina. Isso. O meu era sobre o tema era a né, entre parênteses, impossibilidade de pensão alimentícia para animais de estimação. Eu discutia se era possível ou não era, se era pensão ou não era. Nossa, o meu tema seria esse. Me interessei. Te mando sim. Depois eu até o publiquei na revista do IBDFan. Esse artigo aí da guarda comparada saiu também na revista do IBDFan posteriormente. Sim. Porque eu falo que a gente tem muita dúvida, nossa lei é mal redigida e na Argentina é muito claro, entendeu? Aí assuntos para uma outra live, né? Com certeza. Marcaremos outra. Então, nos próximos congressos, né, se Deus quiser, né, a gente se vê pessoalmente, né, todo mundo com vacina, mas eu já, se Deus quiser. Já estou inscrito pro do ano que vem, né, que seria o ano passado, né, aí mudou para esse ano, ficou pro ano que vem o lado de Gramado, né, aí se a doutora de repente for, eu acho que do ano que vem vai ter, né, até lá não é possível, né. Esse ano não teve, né, o ano passado não teve, né. Não, eu me inscrevi pro ano passado, aí não teve por causa da pandemia, mudou para esse ano. Aí, agora já mudou pro ano que vem, e eu continuo inscrito esperando ter, né. Eu artigo pro do ano passado, aí teve a pandemia.
Eu nem cheguei a mandar, não. Aí eu estava inscrito para ir, mas aí teve a pandemia, suspendeu, aí depois veio para esse ano. Eu Nossa, continuei. e é tão gostoso, né? A gente ir para os congressos, conhecer as pessoas pessoalmente, né? Que a gente acaba conhecendo só pela internet. Eu falo, mas foi muito bom também esse período de pandemia que a gente. Nossa, a gente. Eu conheci muita gente pelo Instagram, eu fiz palestra com muita gente, palestra não, live, com muita gente legal no Instagram. Então foi uma oportunidade também, mas que tá dando uma saudade da gente estar presencialmente com todo mundo. O congressinho do IBDFAN lá em Minas, né, também, o de Gramado do Mercosul, de Minas, mas tudo bem, né? Tem do Rio de Janeiro ali na região dos lagos também, que é bom, né? Eu nunca fui nesse. Esse daí eu já fui, é muito bom. Principalmente que o congresso é da parte da tarde só, né, doutora? É tarde e o início da noite. Aí você tem a manhã livre. Preciso ir. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Adorei conhecer vocês, adorei saber que existem pessoas como vocês que estimulam os alunos, né, para esse novo olhar. Tá? Então, assim, quando precisarem de mim, tô aqui para sempre contribuir para abrir a cabeça das pessoas, que nem sempre é fácil, né? Com certeza. A gente que agradece, fica muito honrado com a presença da doutora. Foi uma grande aula, um grande bate-papo, que a gente sai enriquecido dele aqui. E com certeza, já pensando em algumas coisas que ainda a gente não estudou e que a doutora já está mais adiantada para a gente estudar, não é não, Selma? Sem dúvida. Com certeza. Doutora, então, muito obrigado. Até uma próxima e marcaremos com fé em Deus uma próxima. Sim, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que ficou presente. Exato, obrigado a todo mundo aí que teve paciência, né? Vou aproveitar para fazer um convite para vocês dois. Está aberto o edital da Revista Especializada de Direito Civil, que é uma publicação argentina, que eu sou diretora. Se quiserem publicar artigos, o edital está aberto, tá? Então já é um convite aí para vocês, tá bom? A doutora me manda o endereço do edital por WhatsApp, depois eu passo para a Selma. Eu mando para vocês. Aí se quiser distribuir para os professores, tá bom? Vou adorar. Pode deixar. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Fique com Deus.